Olá, bem-vindos! Hoje, segunda-feira, dia 22 de março de 2021. Esse é o Entre Linhas. Eu sou Eudes Figueiredo. Estamos chegando para comentar as principais informações do dia e do final de semana também, porque, afinal de contas, temos muitos assuntos para discutir por aqui. Comigo, Adolfo Padilha, Edivaldo Cerezini e também a Aline Scarelli, que está chegando aqui no programa para abrilhantar ainda, dar aquele toque feminino no programa. A direção geral é de Bruno Maluni, aqui na Prudente News 1070. Bom, eu quero dar um bom dia para a Aline. Bem-vinda aqui, Aline. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes do Entre Linhas. Obrigada pelo espaço colaborativo. Muito importante estar aqui com vocês hoje. Que legal. Edivaldo Cerezini, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Eudes. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Padilha. Bom dia, Aline. Seja bem-vinda também. Padilha, agora o seu bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem, né? Saudade da Aline, né? Seja bem-vinda aí de volta, Aline. É sempre bom. Eu sempre digo que a melhor forma de discutir democracia é discutir os contrários, com respeito, mas discutir os contrários a gente fortalece e demonstra para os outros também que a gente não deve brigar pelo político, tem que fazer eles brigar por nós. Muito bem, vamos lá então com a nossa primeira notícia. O Ministério da Saúde anunciou no último final de semana a distribuição de 5 milhões de doses de vacina contra o coronavírus aos estados. O governo informou ainda que todas elas deverão ser usadas como primeira dose. Trata-se de uma nova mudança na orientação do Ministério da Saúde para as vacinas contra a Covid-19. Ainda de acordo com a pasta, a partir de agora, todas as vacinas distribuídas deverão passar a ser aplicadas sem reserva de segunda dose. A expectativa do governo Jair Bolsonaro é começar a receber lotes semanais de vacinas devido ao início da produção de imunizante da Fundação Oswaldo Cruz. Vamos lá, começando o comentário de Edivaldo Cerezini. Essa é uma notícia muito boa, na minha opinião. Eu sempre fui favorável à vacinação. O governo federal parece que recentemente também se dedica a isso. E essa medida de destinar todas as doses para todas as doses para a primeira aplicação, né, nas pessoas, ela foi pedida pela Frente Nacional de Prefeitos como forma de tentarmos agilizar esse processo de vacinação e, com isso, nós temos uma retomada mais rápida da economia, né? Sem uma pressão tão grande na rede hospitalar como nós temos vivido no país inteiro. Agora não é mais algo localizado no norte, um determinado local, é o país inteiro enfrentando uma pressão muito grande no sistema hospitalar e, em decorrência, nesse momento, por conta do coronavírus, né? Então, sem dúvida alguma, eu entendo que é uma medida muito importante e esperamos que isso dê certo, que haja toda uma gestão de logística que viabilize a aplicação também da segunda dose, para que a gente não tenha uma perda desse recurso que está sendo aplicado, né? Aline Scarelli, vamos lá para a sua opinião. Vamos lá, sem dúvida é uma notícia boa, né? 5 milhões de doses são um número bom, mas lembrando que o Brasil tem 211 milhões de habitantes, segundo o IBGE o ano passado. E temos mais de 19 milhões de doses, segundo o mesmo IBGE. E até o presente momento, nós imunizamos nem 6%, né? Então, assim, se o Brasil chegou a essa marca de 10 milhões de vacinados contra o Covid até a data de hoje, quer dizer que somente 5,19 pessoas foram imunizadas. Por que nós estamos ainda nesse patamar tão claudicante, né? Porque nós iniciamos tardiamente, de modo muito tardio e incompetente a vacinação das pessoas, né? Tivemos lá no passado oferta de compra de vacina e se tivesse tido um trato muito mais diplomático, com regras contratuais em discussão, sentar na mesa para discutir, né? Na mesa virtual, digamos, talvez estaríamos imunizando as pessoas desde dezembro e com números melhores, afinal, já foi mostrado que pessoas imunizadas, né, diminuiu as mortes e as internações. Então, ainda é um número muito medíocre. Infelizmente, temos que ter mais doses e correr com isso, porque olha o que a gente está vendo, né?
Teve, não sei se o pessoal conseguiu acompanhar, mas teve um manifesto dos economistas, mais de 200 pessoas assinando contra o governo, né? Na verdade, não é contra, é um manifesto pedindo ações positivas com relação à vacinação, até o lockdown, vejam só, até o lockdown, e correr com esse auxílio emergencial, porque está preliclitando a situação das pessoas. Então, medíocre os números. Adolfo Padilha, vamos lá. O que você achou dessa orientação do Ministério? Olha, manter a democracia, a gente tem que discutir os contrários, mas tem que ter uma paciência, hein? Roda, dá um malabarismo danado e tem que envolver o governo Bolsonaro. Nada mais é para aqueles que não acreditavam no berrante virtual, né, Edivaldo? O Edivaldo gosta dessa palavra, berrante virtual. A gente já sabia que o governo estava preparado para isso, né? A gente que estava focado em tirar a política e ler fatos, a gente já sabia que o governo Bolsonaro estava altamente preparado para começar a imunização de todo mundo. Haja vista que eu vou repetir aqui toda vez. Essa narrativa de dizer que teve oferta de vacina, não, teve oferta para o mundo todo. E naquela época que a Pfizer ofereceu para ele, precisava da aprovação da Anvisa. E antes daquela oferta, ele já tinha liberado 19 bilhões de reais para comprar a vacina. Então, eu acho positivo, para mim não é novidade nenhuma. A gente que vem acompanhando os fatos como realmente são os fatos, que o governo já tem 532 milhões de doses reservadas, aprovadas para compra, quer dizer, é o dobro da população brasileira. E como todo mundo, vai demorar um pouco para vacinar a todos. Se você pega pelo percentual, o Brasil está entre os 5 países que mais vacina no mundo. Em breve, se Deus quiser, todo mundo vai estar vacina. Eu só faço uma correção. Não é só a vacina que cura. O tratamento precoce já curou e anda curando muita gente. O tratamento preventivo já curou e anda curando muita gente. E quem diz o contrário disso está criando um desserviço para aqueles que têm poucas informações. O tratamento precoce e o tratamento preventivo foi o que salvou vidas até agora. Com a vacina, isso reforça e acelera o processo. Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, vetou integralmente o projeto de lei que prevê o acesso à internet com fins educacionais a alunos e professores da rede pública de educação. O texto aprovado em fevereiro pelo Congresso define que o governo federal destine recursos para estados e municípios aplicarem em ações que garantam internet gratuita em razão da adoção do ensino remoto durante a pandemia de Covid-19. Essa matéria está no portal prudentino.com.br. Vamos lá, então, para as informações, os comentários de Aline Scarelli. O portal Prudentino está atento à conjuntura nacional, mas vamos ler de novo. O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto que prevê o acesso da internet para fins educacionais, para alunos e professores. Qual é a justificativa para esse veto, né, do presidente sem partido? É o impacto financeiro de 26 bilhões. De outra banda, é importante dizer o que o governo fez. Ele perdoou dívidas de 1,4 bilhões das igrejas. Vejam só, eu chamo a atenção de que não é interessante para esse governo priorizar a educação. O que ele prioriza? Onde ele investe? Onde ele olha? Para que lugar que ele está preocupado com as pessoas? Por exemplo, a liberação de mais de 118 agrotóxicos, que aconteceu ano passado em meio à pandemia, são 118 agrotóxicos liberados no ano passado, e hoje é o dia da água, então é importante a gente olhar para essas questões, né, que nós vivemos num conjunto, aqui não é uma ilha, não. E aí, além disso, ele amplia de 6 para 4 o número de armas para as pessoas, então, a partir dos requisitos que devem ser cumpridos, as pessoas podem ter até 6 armas, né. Então, a educação para esse governo não é prioridade. Por quê? Talvez, né, vamos pensar aqui, que educar as pessoas, desenvolver pensamento crítico, não é prioridade, porque desenvolver pensamento crítico, educar as pessoas, trazer conhecimento sobre cidadania, liberta, né? Então, libertar é você olhar para os erros de um governo e você se insurgir contra nas urnas, daqui a um ano, e também hoje, na militância virtual, nos ativismos, as pessoas que se colocam nas redes. Então, ele quer um país que não se eduque. Vamos lá, então. Divaldo Ceresini, a sua opinião aí sobre o veto do presidente. Eu gostaria primeiro de ouvir a desculpa do Padilha, para depois fazer meu comentário. Pode ser? Você quer falar, ô Padilha? Falo, para mim não tem problema nenhum, não.
Eu acho que o presidente Eu acho que o governo Bolsonaro ele deixa bem claro o seguinte: já tentaram fazer tantas armadilhas dentro do Congresso para prejudicá-lo de uma forma legal, porque eles tentam achar qualquer problema no governo. Ele se baseou apenas na lei de responsabilidade fiscal, entendeu? Ele se baseou apenas nisso, dizendo que vai superar o teto, a regra de ouro, que não pode estourar o teto. Agora, quem diz que o governo não apoia a educação, quem diz que o governo não quer levar a internet para todo mundo, é quem se apega nessas manchetes fora do contexto. É só pesquisar, doutora Aline, lá o ministro Pontes, ver o satélite que ele está preparando, que já está levando internet gratuita para as áreas remotas do Brasil, e o segundo processo agora é levar a internet para todas as escolas municipais e estaduais do Brasil. Então, é o que eu falo, as manchetes são fabricadas para criar uma narrativa de desestabilizar o governo como um todo. Eu digo aqui, o governo Bolsonaro tem muito que avançar. Se não avançou mais ainda, porque houve bloqueios políticos. Tem muito que acertar. Cometeu já alguns erros. Tem que errar menos e acertar mais para ser o que nós queríamos do governo. Só em questão de internet e escola, é só pesquisar lá no Ministério do Pontes, nosso astronauta, e vai ver que ele está levando internet para todo mundo, que é uma questão de tempo. Muito bem, vamos lá, Divaldo. Satisfez aí a sua vontade? Estava curiosíssimo para saber o que ele diria a respeito disso. Essa é uma matéria do Portal Prudentino, né, que ela replica um conteúdo gerado pela Agência Brasil, que é uma agência de notícias do próprio governo federal. Tá? Então, não foi invenção do Portal Prudentino o que está escrito lá, ele simplesmente replicou algo que já estava lá no portal da IBC. Tá? É evidente que eu entendo que a lei de responsabilidade fiscal, a regra de ouro, elas têm que ser, sim, respeitadas, porque sem isso nós não vamos conseguir gerar investimento de parte alguma, nem de brasileiros, muito menos de estrangeiros, para que tenhamos os empregos dos quais nós tanto precisamos. Tá? Nós precisamos demonstrar que somos confiáveis para que nós possamos receber esses recursos. Entretanto, tal qual disse a Aline, eu entendo que o governo deveria se esforçar um pouco mais em relação a essa questão. Nós vivemos um momento de pandemia e, Padilha, é sim importante a gente ter a internet nas escolas, em todas as escolas. Porém, nesse momento, os alunos não estão indo nas escolas. Nós precisamos que a internet chegue até eles. Nós vimos diversos governos estaduais com iniciativas nesse sentido. Então, eu entendo que seria sim muito importante que o governo federal também participasse desse processo. E, para isso, ele poderia cortar despesas, né, ou então deixar de dar subsídios que ele tem dado, seja para igrejas, seja subsídios diversos que existem no governo federal. Alguns não foram criados pelo Bolsonaro, a grande parte, aliás, foi criada pelo Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro, é sempre importante a gente dizer isso, mas existem formas, sim, principalmente no corte de despesas, para que a gente consiga compensar isso daí e fornecer, nesse momento, né, que há essa necessidade desse serviço para essas pessoas que realmente não têm condições de ter acesso à educação. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo com Entre Linhas e voltamos já para discutir mais 2 assuntos na nossa pauta de hoje. Muito obrigado a você que sempre está na sintonia. Entre Linhas de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã e às 3 horas da tarde na Prudente News. Comentários de Adolfo Padilha, Divaldo Ceresini e Aline Scarelli, que está estreando com a gente esta semana. E olha, a direção geral é de Bruno Maluli, nós voltamos já. Olá, estamos de volta com o nosso Entre Linhas dessa segunda-feira, dia 22 de março de 2021, Dia Mundial da Água. Olha, gente, vamos usar água com responsabilidade. A gente vem falando isso ao longo de muitos anos. Tem muita gente que não se deu conta disso ainda. Pois é, hoje é um dia para a gente refletir sobre o uso da água. Então, a hora que você for tomar a água, a hora que você for lavar alguma coisa aí na sua casa, tenha sempre em mente isso. Bom, vamos lá. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o ex-ministro pedetista Ciro Gomes. A situação que envolve o presidenciável de 2018
é a suspeita que tenha cometido crime contra a honra do presidente Jair Bolsonaro. O caso é tipificado no artigo 145 do Código Penal. Segundo o inquérito, o fato teria ocorrido em uma entrevista dada por Ciro Gomes em novembro do ano passado à rádio Tupinambá de Sobral, no Ceará. Na ocasião, o ex-governador chamou Bolsonaro de, abre aspas, boçal, ladrão e incapaz de administrar a economia do país. Fecha aspas. Ciro Gomes ainda lembrou do caso das rachadinhas e disse que o ex-juiz Sérgio Moro foi omisso como ministro. Quer dizer, atirou para tudo quanto é lado, não é, Adolfo Padilha? Ele é um desequilibrado, né? O Ciro Gomes, a credibilidade dele já, lá no Ceará, ela já está pouco concentrada, tanto é que o candidato dele não ganhou lá. Isso deixa ele nervoso. Ele ataca o Bolsonaro constantemente. Aliás, o Bolsonaro é o cara mais atacado no Brasil hoje, né? É contra ele produzidos os maiores números de fake news, o gabinete do ódio é contra ele, tem vídeo chutando a cabeça dele. O pessoal da esquerda, os lacradores, não dizem nada, eles não falam nada. Eles são tudo da turminha da Maju, né? Da Globo. O choro é livre. Você está passando fome, seu choro é livre. Você já imaginou isso na boca do Bolsonaro? O que estaria acontecendo hoje? Né? E você vê todo mundo quietinho, ninguém falando nada. O Ciro Gomes, ele é totalmente desequilibrado, emocionalmente falando. Ele é um cara que, às vezes, ele afaga o Lula, às vezes ele ataca o Lula, às vezes ele afaga o Bolsonaro, às vezes ele ataca o Bolsonaro. Semana passada tem um vídeo dele aí, magistral, dizendo que a oposição está desesperada em desestabilizar o governo Bolsonaro, porque sabe que ele pode ser invencível ano que vem. E agora ele chama o cara de incompetente, boçal, enfim. Se o Bolsonaro for resolver processar todo mundo que ataca ele como instituição de presidencial que ele é, mas é o duplo padrão do julgamento, né? O duplo padrão do julgamento do STF, é o duplo padrão do julgamento da própria mídia, aquela mídia que perdeu as verbas voluntuosas, aquelas verbas gordas do governo federal. E assim vai indo. Tinha que começar a processar todo mundo mesmo, porque ele é o cara mais atacado. Imagine você, como que você governa um país desse com a estabilidade, sendo atacado todos os dias e todas as horas. É cada informação uma mais perdida que a outra, é mudança de contexto, enfim, é um absurdo. E o Ciro Gomes, eu repito, é um desequilibrado. Divaldo Cerezini, vamos lá, a sua opinião. Essa rádio Tupinambá aí ganhou um destaque que provavelmente ela não tenha, né? Acredito que sim, né? Pelo menos talvez seja conhecida só lá no Ceará mesmo. Bom, eu só corrigir uma informação que o Padilha passou, ele que gosta de fake news, né? O Ciro Gomes, ele não perdeu eleição nenhuma lá no Ceará, viu? Pelo contrário, lá ele ganha todas, né? O irmão dele foi eleito senador, o governador também é do partido dele, aliado dele, e o prefeito de Fortaleza também é aliado dele, o Sarto, tá? Então, para nossa infelicidade, porque eu também não gosto do Ciro Gomes, não, o Ciro Gomes, ele tem uma hegemonia política lá. O Ciro Gomes, ele fala muita besteira, tá? Eu entendo que uma parte do que ele falou do Bolsonaro ser boçal, incapaz de administrar a economia do país. Isso reflete uma opinião pessoal dele e ninguém deve ser punido pela questão de opinião, não é verdade, Padilha? Afinal, até há pouco tempo atrás, a gente estava defendendo que o Daniel Silveira também tinha o direito de falar as besteiras que ele quisesse lá. Agora, a partir do momento em que ele diz o Bolsonaro é ladrão por causa de rachadinha e tudo mais, isso é um caso que ainda está em investigação, né? Aí, isso daí eu acredito que possa sim ferir a honra do Bolsonaro, e isso cabe uma investigação. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para um fato que a gente tem observado, é que durante muito tempo, muitas pessoas que criticaram esse tipo de ação por parte do STF, aquele inquérito conduzido por Alexandre Moraes, agora tem aplaudido esse tipo de atitude do presidente da República em relação a algumas pessoas que tecem seus comentários em relação a ele, tá? Então, isso sim é preocupante. Um dos países que a gente gosta de utilizar como exemplo, a Venezuela e Cuba, começou desse jeito. Você fala mal do presidente, você vai para a cadeia. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. O presidente ele tem que saber ouvir críticas sim, até porque, como bem reconheceu o Padilha, tem dado muita canelada. Muito bem, eu vou abrir depois, no final, para o Padilha fazer a sua réplica aí, mas antes vou passar para a Aline Scarelli. Aline, com você, o que você achou dessa declaração do Ciro Gomes? O Ciro Gomes também é contraditório. Eu me filio à posição do Divaldo, concordo com ele, exatamente é isso que eu penso. Dizer sobre aspectos
de competência, de liderar esse governo de gestão, eu concordo que isso é possível, as pessoas podem se insurgir e o Ciro Gomes pode fazer isso também. Agora, imputar crime como ladrão, isso somente após um trânsito em julgado, que futuramente nós vamos ter aí condenações desse presidente, né? Agora, eu concordo que, imagina o seguinte, a AGU ela vai ter que se aparelhar, né, se estruturar, não podemos perder esse funcionalismo dela. Qual é o funcionalismo da AGU? Ela não está lá para investigar as pessoas que falam, investigar, propor inquérito contra pessoas que se insurgem contra o presidente. Isso daí é ditadura. Isso é ditadura, eu não posso falar mal do presidente porque eles vão me processar. E outra coisa, pessoal, que a gente precisa dizer, né? O Divaldo muito bem alertou, a gente quer a liberdade de expressão, e se a liberdade de expressão, ela é contra todos, uma liberdade de expressão que pode ser explanada contra todos, inclusive o presidente. Então, que liberdade é essa que esse atual governo, que a direita prega, se quando ela é exercida por qualquer cidadão, de repente a AGU vai investigar, a AGU vai ficar sobrecarregada, e ela vai perder a sua função, que não é essa, investigar crimes contra o presidente, né? E aí vamos acompanhar, né? É um inquérito, vai ter processo, vai ter defesa, né? E eles lá brigam bastante, quem sai perdendo é o capim, né, pessoal? Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha. A Advocacia Geral da União, né? Deve ser advogado, então, lá do bispo, né? Porque chama Advocacia Geral da União, né? É para cuidar de casos que é relacionado à União. Quem manda na União é o presidente da República. Querer comparar o que o Alexandre de Moraes fez com o deputado e com aquele jornalista com esses casos do presidente é total desconhecimento da Constituição Federal, que não vale a pena nem eu rebater, só vale a pena eu indicar. Leia a Constituição Federal, aí quem sabe para de falar um pouco de bobagem na rádio. Muito bem, vamos trocar de assunto então, nosso último assunto desta segunda-feira, de tantos assuntos que a gente tinha, eu acabei separando esse assunto aqui, porque é um assunto que está em debate. A semana toda passada nós ficamos no debate sobre a questão do lockdown e também do afastamento social. E após um mês de confinamento, Araraquara teve alguns números aí para o pessoal analisar. Registrou uma redução de 39% no número de mortes e 57,5% dos casos de Covid. A medida, que durou 10 dias, também aliviou a ocupação dos leitos de UTI, que não tem lista de espera há 13 dias. O site que deu essa informação é o G1, da região de São Carlos e Araraquara. Vamos lá, começando com o Divaldo Cerezinho. O que você achou dos números? Dá para acreditar nesses números, Divaldo? Olha, eu acredito que eles possam ser verdadeiros, sim. O lockdown, ele é evidente que ele tem o poder de diminuir o avanço da doença, tá? A partir do momento em que ele separa completamente as pessoas, tá? Porém, eu não defendo o lockdown por conta dos efeitos colaterais que ele causa. Eu entendo que é possível a gente manter a atividade econômica com responsabilidade, havendo a punição de quem desrespeitar as normas sanitárias tão somente, porque o lockdown ele pune todo mundo, ele pune 100% das pessoas, não só aquelas que desrespeitam as regras sanitárias. E eu acredito sim que isso daí possa ter acontecido, mas eu continuo entendendo que nós devemos manter as atividades econômicas respeitando as regras sanitárias para que nós não tenhamos a morte dos empregos e a morte dos negócios. Muito bem, Aline Scarelli, vamos lá para a sua opinião sobre essa situação. Estou vendo que seu microfone está desligado. Vamos lá, vamos ligar o microfone aí para falar. Aline Scarelli dando a sua opinião. Então, pessoal, os números dizem, né? Teve essa reportagem, foram 10 dias de sacrifício, 10 dias de sacrifício de todos. Eu entendo que um prefeito, um governador, não acorda assim ao bel prazer e fala, vou fazer lockdown. Não é bem assim, né? Lá foi uma medida extrema, necessária, e até a Fiocruz usou o exemplo de Araraquara para poder dar um norte, né? Na verdade, traçar um horizonte do que pode ser feito daqui para frente. Lógico que todo mundo perde, só que a gente ganha em vida e ganha em menos ocupações de leitos, né? Então, o que eu penso, né? Se, lá, eu falei na outra fala, teve um manifesto, está lá na internet, está colocado mais de 200 pessoas, 200 economistas estão falando da necessidade, pontualmente, de exercer o lockdown como medida extrema, porque no caso de Araraquara se mostrou
números positivos, né? E outra coisa, teve também no Reino Unido, Alemanha, Chile, Portugal e França, que aplicaram o lockdown e tiveram redução dos números, foi positivo. Por que eu falo que foi positivo? Ela diminui as atividades econômicas praticamente a zero, só que salva vidas. Então, é esse o nosso pensamento. É óbvio que tenho certeza que o prefeito Edinho de Araraquara sofreu muita pressão, mas era isso ou mais mortes. E olha só que teve ontem à noite, eu lendo uma reportagem, diz o seguinte, pessoal, olha que sério. Aquele cientista Miguel Nicoleles falou: se a gente não correr, nós vamos ter pessoas morrendo nas ruas. Isso não é alarmismo, é questão assim de lógica. Os números estão dizendo, olha os recordes que nós estamos batendo. Então, assim, é cansativo, é exaustivo, Covid para cá, há um ano, mas a gente está reduzindo? A gente não está reduzindo. Esse, para mim, o pensamento. Muito bem, olha, o Divaldo pediu a palavra, eu vou passar para ele daqui a pouquinho. Eu quero ouvir o Adolfo Padilha sobre esses números de Araraquara. Adolfo, o site é o G1, dá para acreditar? Não é cansativo, exaustivo, é desesperador. Lockdown não dá certo em lugar nenhum. Gostaria muito que depois a Aline trouxesse essas pesquisas dos lugares que ela citou e a biografia desse cientista aí, que eu sei quem é. Aí vocês vão entender por que eles defendem o lockdown. Em Araraquara, estou aqui, ó, conversando com um amigo meu, Alexandre Neubauer. Padilha, os números são duvidosos e muita gente não concorda com o que está sendo dito. Então, quer dizer, e aí, como é que faz? Né? Eu acho o seguinte, a gente acompanha hoje no jornalismo de manhã quantas festas clandestinas a polícia encerrou. Aí sim está o problema, nas festas clandestinas. Se tirar metade do policiamento que tem na frente da casa do governador Dória, aumenta o número de festas clandestinas que vai ser abafada, porque é um absurdo que tem de polícia na frente da casa dele. O lockdown só serve para agravar a crise, o lockdown só serve para criar outro problema. Sabe aquela historinha? Puxar o cobertor para cobrir a cabeça e descobrir o pé? Então, é mais ou menos assim. O comércio, ele não mata ninguém desde que ele siga os protocolos de saúde. A academia não mata ninguém desde que ela siga os protocolos de saúde. Eu conheço academias aqui em Prudente, cabem 70 pessoas. Se ela estivesse trabalhando hoje atendendo 20, ele não teria parado o negócio dele, estaria sim passando uma dificuldade, mas estaria ainda ganhando alguma coisa e lá seria mais seguro que qualquer outro lugar, qualquer outro ônibus, por exemplo, do transporte público. Então, lockdown é um engoto, lockdown é um engano, lockdown é um grande erro que um dia ainda quem apoiou isso vai se arrepender. Divaldo Cerezini, você pediu a palavra está com você. Só para completar uma questão aí em contraponto à Aline, é feito o lockdown, passa-se 10 dias, 15 dias, todo mundo trancado em casa, com os efeitos colaterais que já são conhecidos e reconhecidos, e daqui a pouco abre tudo, está vindo gente de outra cidade de novo, e todo aquilo que foi feito se perde. Então, se for para fazer lockdown, então beleza, fecha 15, 20 dias, mas fecha tudo no Brasil inteiro e não permite ninguém mais entrar. Se isso não for acontecer, que não vai acontecer, é algo que não adianta, você só vai criar uma situação ainda pior para as pessoas num determinado momento, vai dar uma respiradinha e depois vai todo mundo se lascar de novo. Então, o lockdown ele tem esse outro problema que é o pós-lockdown. Você tem o retorno do trânsito das pessoas entre várias cidades e volta aos níveis de infecção, como aconteceu em todos esses países que a Aline citou. Muito bem, Aline, vamos lá então para a sua fala. Rapidamente, é isso, o lockdown é uma das medidas, né? Eu concordo que o pós também ele é muito traumático, só que o governo e os municípios e o estado, ele existe para isso, para gerir. Então, foi uma medida extrema naquele momento. Os números dizem, eles não mentem, eu não entendo que isso seja uma fake news, pelo contrário, não é isso. Acho que o G1 tem atribuição e é legal dizer, digo legal do aspecto legal, direito, leis, eu acho que ninguém está aqui mentindo. Se existe lockdown que ele é complexo, qual é a outra solução? Porque se não, eu concordo com o Padilha que as festas também são, para mim, os piores problemas, o transporte público também. Então, assim, é uma gama de complexidades. Qual a solução que a gente dá para elas? A gente está tendo soluções que estão reverberando por diminuição de mortes? Não estamos. Então, assim, qual é a solução de verdade? Qual é a solução? Medidas extremas, elas não são boas, são extremas. O caminho do meio a gente não encontrou até agora, porque o governo federal está claudicante. É isso que eu penso.
Muito bem, olha, nós vamos encerrar o nosso Entre Linhas de hoje. Quero agradecer o Adolfo Padilha, Divaldo Cerezini, também a Aline Scarelli pela participação aqui no nosso Entre Linhas. Nós voltamos amanhã em 2 horários, às 11 horas da manhã e também às 3 horas da tarde aqui na Prudente News. Deixa eu colocar todo mundo aqui na tela para dar aquele tchauzinho de bom dia para todo mundo aí, Padilha, Divaldo Aline, é assim, Cerezini. Aline, ó. Aline, assim, Aline, ó. Isso aí é coisa de lambe-botas. Eu faço assim, ó, que delicado. Ai, isso é coisa do quê? Passeata LGBT? Eu não Eu também sei. adoro. Você não gosta? Eu gosto. Muito bem, gente. Olha, nós estamos indo embora. Nos falamos, então, a qualquer momento aqui na programação da Prudente News 1070. Valeu, um grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro.